Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário, o próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim, se você gostar tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com a pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicaCcarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livro. Vou deixar na descrição do vídeo meus clubes, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados na Amazon, caso você queira me enviar um livro, qualquer outro mimo de presente. E finalmente eu deixo a recomendação, se você for adquirir algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Lembrando que esse vídeo eu disponibilizarei no Scooby. Inclusive, essa história que eu trarei hoje, ela é a antepenúltima história desse livro. É uma coletânea de ficção científica especulativa, com enfoque no feminismo. E tem 30 histórias aqui. E já tem lá na plataforma do Scooby as 27 resenhas feitas. Eu fiz em ordem cronológica, de acordo com o sumário do livro. E essa aqui é a antepenúltima. E só vai, depois que eu resenhar esse, só vai ficará faltando 2 resenhas. E a história de hoje, ela tem por título 13 formas de olhar para o espaço-tempo. De forma contraditória ao título, dentro da narrativa eu não consegui identificar essas 13 formas, mas é possível que tenha, mas aí ela usou essa numeração dentro de um critério aí adotado por ela, que eu não sei de fato de forma estrita o porquê, mas é uma escritora estadunidense, Catherine M. Valente, e aí ela começa a história de uma forma bem diferente dentro do aspecto da literatura. Me parece até, quando a gente começa a ler a história, que é um livro de não ficção, voltada para as ciências de uma maneira geral, para a física, para a biologia, porque ela fala da criação, ela fala sobre Deus, Adão e Eva, a questão de Adão e Eva, mas especificamente a indução de Eva sobre Adão, e a questão de que Eva, quando deu fruto, ela enfatizou de que ele não sabia de muitas coisas, mas a partir daquele momento que ele adquirisse o fruto, ele ia saber de coisas que ele não sabia, meio que como uma retomada de consciência, uma abertura de consciência, como se, pelo menos ficou entendido assim para mim, como se Deus estivesse ocultando de Adão e Eva o pecado, né? E aí ela enfatiza bem essa questão do paraíso, cita a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não sei se vocês sabem, mas existiam teoricamente 2 árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a da vida, que seria a árvore da eternidade. Então Adão e Eva consumiu a do conhecimento, com isso foram pecaram, mas a mente deles se abriu para o que era bom e mal. E a árvore da eternidade já foi uma árvore que, por causa da queda do homem, ficou protegida por anjos. E dentro da égide bíblica, fala-se de uma espada flamejante que passava por aquela árvore para protegê-la de uma possível invasão e, consequentemente, o ser humano adquirir, né? E para quem conhece a narrativa bíblica de A a Z, essa árvore hoje, teoricamente, ela está no céu e será dada às pessoas da eternidade lá no paraíso. E aí ela enfatiza bem isso, depois ela começa a falar um pouco sobre a sua própria existência, fala que tem lembranças de quando nasceu, mas que isso é algo muito absurdo, e portanto ela não tem lembrança do seu nascimento em si, mas de outros eventos de sua vida,
quando ela, quando ela era menorzinha, mas não necessariamente quando ela, o dia, o exato momento que ela nasceu. E aí ela fala um pouco sobre a sua vida, um relacionamento que ela tem com o homem, como é esse relacionamento, ela engravida, mas acaba perdendo esse bebezinho. E aí ela fala sobre esse processo de perda desse feto e os anos de relacionamento com ele que passam por uma década e, consequentemente, o relacionamento anda, prossegue, mas ela não consegue mais engravidar, ela não consegue ter um filho e o relacionamento ela vai em derrocada, né? E aí ela fala um pouquinho sobre quem narra essa história. E eu achei bem interessante porque quando ela fala sobre quem narra essa história, ela não nos deixa claro se ela está falando de si e se ela estaria, ou se ela estaria falando de outra. E no meu entendimento, ela fala como se estivesse falando de outra, mas na verdade eu entendi entre linhas que ela está falando de si na terceira pessoa, né? Ela escreve a história, mas fala como se essa história, narra essa história como se fosse escrita por outra pessoa, mas na verdade ela se distancia para que de alguma maneira a gente não perceba que é ela, mas fica intrínseco na narrativa que ela fala de si. E ela fala sobre nucleotídeos, oligênios, polímeros, ela fala sobre moléculas, sobre células, e aí ela começa a destrinchar todo o universo que, pelo menos aqui celular que a gente vive. E é bem interessante isso, sabe? Eu fui reportada à oitava série na sala do ensino médio, na época, na aula de biologia, né? E aí ela retoma a narrativa falando sobre isso, sobre o reino animal, o reino celular. Depois ela vai mais a distante e fala do universo, a formação do universo, fala sobre física, dinâmica, astrodinâmica e leis da gravidade. Ela faz todo um mapa, mesmo assim, científico sobre a formação do homem, mas basicamente sobre o universo. É como se ela trouxesse vários mundos à luz do leitor. E aí ela retoma a narrativa para falar sobre seu relacionamento, como foi esse relacionamento com o pai desse menino. E aí eu vou ler um trechinho da história para que vocês entendam um pouco o que ela quer trazer para nós leitores. Eu achei bem interessante esse trechinho, diz assim. A escritora de ficção científica, que ainda não era uma escritora, e sim apenas uma criança ansiosa para ser a cauda do dragão na Assembleia do Ano Novo Chinês da sua escola, gritou e gritou. Por um longo tempo, ninguém veio resgatá-la. Ela afundou cada vez mais no concreto, pois não era uma criança lá muito grande, e em breve o cimento batia em seu peito. Ela começou a chorar. E se eu não sair nunca mais? Pensou. E se a rua endurecer e eu tiver de ficar aqui para sempre? E fazer minhas refeições aqui, e ler livros aqui, e dormir aqui, à noite sob o luar. Será que as pessoas pagariam $1 para olhar para mim? Será que o resto de mim vai virar pedra? A escritora de ficção científica, criança, pensava assim. Era o principal motivo para ela ter poucos amigos. É engraçado porque aqui ela já volta falando dessa leitora, mas dentro do pensamento da infância, né? De sua infância. A narrativa prossegue e ela começa a falar sobre o processo de se tornar escritora, e especificamente de forma estrita, de escritora de sci-fi, de ficção científica. E aí ela, mais uma vez, ela retoma a falar sobre esse relacionamento com esse homem. E esse relacionamento que chega ao fim, e aí ela faz todo uma listagem
de coisas que ela deve fazer, ou que ela fez, ou que ela fará, mas objetivamente de uma forma mais incisiva do que ela fará em relação a ele, para que esse relacionamento de fato chegue ao fim. E aí ela diz que vai abandonar a casa dele. Ela diz também que o primeiro passo, né? Abandonar a casa dele, deixar suas coisas, né? Depois, ou melhor, especificamente, deixar a casa, o recinto que eles dividem. Depois ela fala sobre deixar a família, e para ela é mais difícil deixar a família dele, porque quando você se relaciona com a família é algo para uma continuidade, e ninguém está preparado para desfazer esse laço. Depois ela fala sobre deixar suas coisas, os objetos, as coisas dele. E o quarto item que ela elenca é deixar o mundo dele, o universo que o cerca. E finalmente ela, depois desses 4 passos, ela dá uma conclusão que ela tem que abandonar a versão de si da pessoa que o amava, né? Aquela mulher que o amava, ela tem que se desfazer dessa mulher. E, em parte, quando a gente pensa no relacionamento, a gente também pensa nisso, né? No fim de um relacionamento. Existe, na formação de uma pessoa, um ânimo psíquico que faz com que você ache que alguém é oportuno para si. E aí ela tem que quebrar essa pessoa que está receptiva para outra para poder deixá-lo. Eu vou ler mais um trecho para ir retomar a narrativa e aí a gente trazer um aspecto geral sobre a história em si. Seria de pensar que, logicamente, ela precisaria deixar essas coisas antes de deixar a casa, mas os cheiros e os despertadores, as camisas emprestadas e as palavras secretas de uma pessoa perduram por um bom tempo, muito mais do que uma casa. E aí ela cita o item que eu falei, né? Quarto, a escritora de ficção científica deixou o mundo de seu marido. Ela sempre pensava nas pessoas como corpos viajantes pelo espaço, mundos individuais, povoados por versões de si mesmo, passado, futuro, potencial, eus evitados e obtidos, atávicos e coesos. No mundo do seu marido havia homens brigando e se aborrecendo com suas esposas, uma proficiência abandonada no piano, uma preferência por louras, algo que a escritora de ficção científica não era, certa vergonha do que dizia respeito ao corpo. Uma vida passada assim na senhora, nome de outra pessoa, e um bebê que eles nunca tiveram e no qual um deles tinha se esquecido. E aí ela cita enfaticamente isso, né? Sobre a versão dele especificamente, que gosta de uma pianista, de uma mulher que toca piano e que gosta de mulheres louras. E ela nem toca piano e nem é uma mulher loura. E ainda enfatiza a perca do bebê. Se o relacionamento em si já não figura um aspecto de união mais, mas com a perda daquele bebê, porque o bebê poderia trazer um laço de união e de aproximação, esse bebê e essa aproximação não existe. A narrativa prossegue e ela vai falando, e aí ela mais uma vez vai destrinchando esse universo, um universo espacial aqui na Terra, mas também um universo, do universo em si, das galáxias. E é bem interessante isso, essa brincadeira que ela faz sobre ciência mesmo. E aí ela fala sobre um feixe de luz. E quando surge esse feixe de luz na vida dela, surge um outro homem. E aí ela vai se abrir para um novo relacionamento. E é interessante porque nesse desfecho ela começa a falar sobre a entropia, sobre o universo, a fusão, as pessoas, e ela liga as pessoas ao universo e a essa fusão e essa entropia. Eu acho que vocês entendem o conceito de entropia. Eu fui pesquisar e eu não sei se vocês conhecem, mas existe uma ideia de entropia filosófica. E a entropia a gente entende como caos, como
um caos de coisas, de elementos que ligam, por exemplo, uma termodinâmica de um universo. E a entropia filosófica, ela fala sobre o caos da literatura, o caos de ideias quando você não consegue juntar tudo isso. E aí ela fecha a história, retoma a vida da escritora, e essa escritora que ela fala, que eu penso que é uma adulta, a bem da verdade ainda é pequenina, é uma criança. E aí ela começa a falar quando essa criança começa a escrever suas histórias. E aí é como se o lapso-tempo se misturasse entre presente, passado e futuro. E eu vejo muito firme e evidente na sua história, ela falando de si, no processo de escritora de ficção científica, mas que viveu coisas que influenciaram sua escrita, o processo de criação de suas histórias, mas também ela fala sobre aquele início que ela nem se percebia como escritora, mas que já tinha ideias, né? É uma história aparentemente de cara para mim confusa, porque ela brincou muito com essa coisa do universo, mas basicamente eu entendi que ela quer falar sobre si nesse processo de escrita e suas vivências e as vivências que fizeram no leitora. Eu achei bem interessante essa brincadeira, achei interessante ela falar sobre esse relacionamento, a dureza do relacionamento, o abandonar. É como se o relacionamento dela, homem e mulher, fosse um ponto muito contundente, muito forte da sua escrita. Eu não li outras histórias da autora, mas eu entendi que ela está falando de si. Mesmo que por vezes ela dê a ideia que está falando de uma outra pessoa. E a história é essa aí, uma história fascinante. Quem quiser comentar pode ficar à vontade. E brevemente eu lerei as duas últimas histórias e trarei o vídeo opinião aqui para vocês, tá bom? Tenho gostado, gostei muito desse livro, praticamente quase finalizado. E achei que é um livro que merecia um tomo 2, porque são histórias muito boas, histórias do passado, do presente e do futuro, né? Histórias da origem do feminismo, anteriores mesmo a essa cultura pop do feminismo, histórias mais atuais, contemporâneas, e com um leque de escritoras mais conhecidas, menos conhecidas, pelo menos da realidade brasileira. A maioria, com certeza, muito mais conhecida lá no exterior, nos Estados Unidos. E histórias brilhantes, tá bom? Obrigada para quem assistiu e até a próxima. Tchau, pessoal!